A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações. Nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. No último vídeo aconteceu a mesma coisa que o anterior. Não carregou, demorou muito para carregar. Quando carregou já era tarde, então somente no dia seguinte que eu compartilhei nas redes sociais. Mas hoje eu já vou fazer diferente. Estou gravando o vídeo um dia antes para que, como foi combinado aqui, terça e sexta, os vídeos estejam disponíveis já para todos. Estamos na segunda leitura bíblica, essa de sequência cronológica. Estamos no segundo livro de Samuel, onde relata a história de Davi. Antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho aí para receber as notificações, curta, compartilhe, comente, interaja com o canal, que assim ajuda o crescimento do canal e alcança mais pessoas também. Aqui em cima eu sempre deixo a playlist, que é dessa leitura nossa agora, que é a sequência cronológica, e deixo também o canal de José Carlos Trovari, onde ele tem composições maravilhosas ali, inspirada por Deus, além de uma bela interpretação, adorando ao Senhor. Na última leitura, nós vimos que Absalão tomou o reino de Davi, Aí muita gente pode falar assim, poxa, mas como? Davi é um ungido do Senhor e Absalão não. Como que Absalão tomou o reino? Quando Absalão foi, quando ele foi para invadir, para tomar o reino, Davi fugiu, deixou as mulheres, suas concubinas em casa, que naquela época ainda não tinha esse negócio de monogamia, ou seja, apenas um casamento, apenas uma esposa, apenas um marido. E ele saiu com um exército, as pessoas que seguiram ele, se eu não me engano, foram 600 pessoas. Mas assim, Deus, a gente que anda nos caminhos do Senhor, nós somos guiados por Deus. E o caminho que Ele nos leva, só Ele sabe, nós não sabemos. Então, muitas vezes, Deus pode acontecer. Eu achei interessante que no último culto lá na minha igreja, o pastor falando sobre isso, que pode ser que Deus esteja mostrando ali que você deve sair daquele lugar, porque Ele tem um outro propósito, Ele tem um propósito em sua vida, e você você quer ficar ali, você quer continuar ali, e Deus acaba te expulsando dali, achando alguma maneira ali de expulsar você dali, porque Deus tem obras em suas mãos, No caso de Davi, Deus já havia feito uma aliança com Davi, que a sua descendência, sempre teria um de sua descendência no trono, e que permaneceria, contanto, obviamente, que andasse nos caminhos do Senhor. Isso a gente vai ver aí ao longo da leitura como que foram a descendência de Davi no trono, Então, hoje a gente vai falar sobre a morte de Absalão, no capítulo 18. E Davi contou o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 100. E Davi enviou o povo, um terço sob o comando de Joabe e outro terço sob o comando de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço sob o mando de Itai, o geteu. Itai, não tem acento. E disse o rei ao povo: eu também sairei convosco. Porém o povo disse: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, ainda que metade de nós morra. Não farão caso de nós, porque ainda tais como nós somos, ajuntarás 10.000. Melhor será, pois, que a cidade nos sirva de socorro. Então disse-lhe Davi: o que bem parecer aos vossos olhos farei. E o rei se pôs do lado da porta, e todo o povo saiu em centenas, milhares. E o rei deu ordem a Joabe, a Abisai e a Itai, dizendo: benignamente tratai, por amor de mim, ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo,
a encontrar-se com Israel. E deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi derrotado o povo de Israel diante dos servos de Davi. Naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000, porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra. E foram mais os do povo que o bosque consumiu do que os que a espada consumiu naquele dia. E Absalão se encontrou com os servos de Davi. Absalão ia montado num mulo que entrou debaixo dos espessos ramos de um galho de um grande carvalho. Pegou-se-lhe a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que estava debaixo dele passou adiante. O que aqui não explica claramente, né? Mas o que nos leva a entender que olha, pode ter sido o cabelo mesmo, porque naquela época não existia isso de cortar o cabelo somente quando Deus ordenava que raspasse a cabeça, mas normalmente os homens tinham cabelos longos, e cabelos e barbas, né? Pode ser do cabelo ter ficado preso, ele ter ficado pendurado ali pelo cabelo, como pode também ter sido algum galho, alguma coisa que acabou fazendo um suporte aqui na altura do pescoço, né? E ali ele ficou dependurado. Como ele ficou dependurado, não estava fazendo muita força em cima do animal, do cavalo. Obviamente o cavalo saiu andando e ele continuou ali dependurado, sem saber o que fazer, né? E a gente continua no versículo 11. Então disse Joabe ao homem que lhe o fizera saber: assim que o viste, por que o não feriste logo ali em terra? E forçado seria eu dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, Joabe àquele homem: ainda que eu pudesse pesar as minhas mãos 1.000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei deu ordem a ti, a Abisai e a Itai, dizendo: guardai-vos cada um de vós de tocar no jovem Absalão. Ainda que cometesse mentira a risco da minha vida, nem por isso coisa alguma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercavam 10 moços que levaram as armas de Joabe e feriram a Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a buzina e parou o povo de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova. Levantaram sobre ele um muito grande montão de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu nome, por isso até o dia de hoje se chama, o pilar de Absalão. Então, aqui, Davi tinha dado ordens claras a todos para não ferir a Absalão, porque apesar de tudo ali, Absalão era seu filho. Mas Joabe, né, um de Davi ali, um dos mais próximos de Davi, quando soube, né, o rapaz veio lhe avisar que Absalão estava ali dependurado numa árvore, quando ele soube, ele inclusive perguntou para o rapaz, né, por que você já não o matou? E ele disse não, o rei pediu para que não fizesse nenhum mal a ele. Né? Dinheiro algum seria o suficiente para que eu desobedecesse o rei. E mesmo que fizesse, isso acabaria aos ouvidos do rei. Então, com certeza, ele perderia a vida. Né? Mas Joabe não perdeu, falou, não vou perder tempo com você aqui não. Foi lá e acabou executando ali Absalão com as 3 flechas. E logo em seguida Joabe, né, avisou ao seu povo ali com a buzina para que retornasse, né, porque o povo de Israel fugiu. Numa guerra, eles procuram quem? O líder, né? Porque você derrubando o líder, automaticamente os soldados ali se retiram, se rendem, ou coisas do tipo, né? Então, por isso que ele já matou, obviamente, ali Absalão e pediu para que o exército de Davi se retirasse, porque já tinha acabado com
o exército de Israel, porque o seu rei já estava morto ali, né? E a gente continua no versículo 19. Então disse Aimaas, filho de Zadok, deixa-me correr e anunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse, tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia as levarás. Mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a Cuse, vai tu e dize ao rei o que viste. E Cuse se inclinou a Joabe e correu, e prosseguiu Aimaas, filho de Zadok, e disse a Joabe, seja o que for, deixe-me também correr após Cuse. E disse Joabe, para que agora correrias tu, meu filho, pois não tens mensagem conveniente. Seja o que for, disse Aimaas, correrei. E Joabe lhe disse, corre. E Aimaas correu pelo caminho da planície e ultrapassou Cuse. E Davi estava sentado entre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro e levantou os olhos, olhou, e eis que um homem corria só. A sentinela é o soldado que fica lá em cima na torre, vigiando aos redores, né? Porque se de repente surge algum exército contrário ali tentando invadir, ao ver, ele avisa todos, né? E continua no versículo 25. Pois gritou a sentinela e disse ao rei, se vem só há novas em sua boca, e vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria. Então a sentinela gritou ao porteiro e disse, eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei, também traz este novas. Disse mais a sentinela, vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimaas, filho de Zadok. Então disse o rei, este é homem de bem e virá com boas novas. Gritou, pois, Aimaas e disse ao rei, paz. E inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse, bendito seja o Senhor, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então disse o rei, vai bem com o jovem, com Absalão, e disse a Aimaas, vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei, vira-te e põe-te aqui. E virou-se e parou. E eis que chegou Cuse e disse, anunciar-se-ei, meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei a Cuse, vai bem com o jovem com Absalão? E disse Cuse, seja como aquele jovem, os inimigos do rei meu senhor, e todos os que se levantavam contra ti para mal. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim, meu filho Absalão, meu filho, Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Imagina só, né, receber a notícia ali de que seu filho era morto, sendo que ele já tinha inclusive dado ordens, né, ao exército para que o poupasse. Então imagina a cabeça dele, né? Porque até então ele não estava esperando a morte do filho, que já que ele já tinha dado ordens ali, ele imaginou então que o filho não sofreria mal algum. E de repente recebe a notícia de que seu filho faleceu, né? Deve ser uma dor muito grande. E Joabe repreende a Davi no capítulo 19. E disseram a Joabe, eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza por todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouviu dizer, muito triste está o rei por causa de seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou às suas furtadelas na cidade, como faz quando envergonhado foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto e gritava em alta voz, meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe na casa do rei e disse, hoje envergonhaste o rosto de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida e a vida de teus filhos e de tuas filhas, a vida de tuas mulheres e a vida de tuas concubinas, amando tu aos teus inimigos e odiando aos teus amigos, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendo hoje que se Absalão vivesse
e todos nós fôssemos mortos, estaria bem contente. Levanta-te agora, sai e fala conforme o coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro que, se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite. E maior mal te será isto do que todo o mal que te tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta. E fizeram saber a todo o povo, dizendo: Eis que o rei está sentado à porta. Então todo o povo veio apacentar-se diante do rei. Porém, Israel havia fugido cada um para sua tenda. Então, porque as pessoas daquela época, eles seguiam o rei, né? Tinham pessoas ali que, inclusive da guarda e tal, então essas pessoas normalmente seguiam o rei. Então, se o rei era um ungido do Senhor, então as pessoas seguiam ao Senhor. Mas quando o rei se afastava da presença do Senhor, as pessoas ali, o povo também se afastava da presença do Senhor. E aqui Davi foi chamado a atenção porque que um rei, perder um filho é realmente doloroso, mas ele tem uma responsabilidade para com o povo. Aliás, principalmente, ele tem uma responsabilidade para com Deus, né? Primeiramente com Deus, porque foi Deus que o constituiu como rei. E aquelas pessoas que estavam ali, estavam seguindo a Davi, porque Deus permitiu isso. Então, se Davi ali, daquele momento, desfalecesse de tristeza ali, como nos dias de hoje, né? A gente tem a depressão, aliás, já existe isso faz tempo, hoje que é mais conhecido, né? Aliás, infelizmente tem muita gente depressiva por aí. Então, se o rei entrasse em depressão, todo o povo iria se sentir mal, achando que não tem valor algum, porque afinal de contas teve vitória sobre os inimigos, mas o rei está triste, apesar de ser seu filho, mas seu filho era um inimigo ali do povo, né? E a gente continua no versículo 9. E todo o povo, em todas as tribos de Israel, andavam altercando entre si, dizendo: O rei nos tirou das mãos de nossos inimigos e nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: Falai aos anciãos de Judá, dizendo: Por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei, até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos, e minha carne sois vós. Por que, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? E a Amasa direis: Porventura não és tu meu osso, minha carne? Assim me faça Deus o que bem entender, se não fores chefe do arraial diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Assim moveu ele o coração de todos os homens de Judá, como de um só homem, e vieram ao rei dizendo: Volta tu com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até o Jordão, e Judá veio a Gilgal para ir encontrar-se com o rei do outro lado do Jordão. E expressou Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, com os seus 15 filhos e seus 20 servos. E rapidamente passaram o Jordão diante do rei. E atravessando a barca para fazer passar a casa do rei e para fazer o que bem parece aos seus olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei quando ele passava o Jordão e disse ao rei: Não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei meu senhor saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no seu coração, porque teu servo deveras confessa que pecou. Porém, eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José desce a encontrar-me com o rei meu senhor. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: Não morreria, pois, Simei por isto, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Porém Davi disse: Que tenho eu convosco, filho de Zeruías, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois porventura não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse o rei a Simei: Não morrerás. E o rei lhe jurou. Então, Simei, vocês lembram quando Davi saiu da presença,
quando Davi saiu de Jerusalém ali, né, fugindo de Absalão, Simei era o servo de Saul, né? Ele tinha com ele ali que Davi tentava usurpar o reino de Saul. Então ele ia amaldiçoando a Davi. Mas naquele momento, Davi, falando até ali, falou assim: poxa, mas se o meu próprio filho nesse momento está contra mim, imagine um desconhecido, né? E ainda mais que esse desconhecido era do povo de Saul. Então, poxa, não tem o porquê de eu tomar qualquer tipo de atitude contra ele. Mas aqui, quando Davi voltou para Jerusalém, ele reconheceu Simei, né? Esse rapaz, ele reconheceu que foi errado, que ele fez errado ali. Então, ele veio pedir perdão. Inclusive, o moço aqui de Davi queria até matar a Simei, mas o rei Davi falou não, né? Aí imagina só, se não matou naquele momento que estava amaldiçoando, agora que está pedindo perdão vai matar? Não tem lógica aí, né? E Davi via isso, né? Davi sentia isso. Aí a partir do versículo 24, também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: ó rei meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: albardarei um jumento, nele montarei e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disto, falsamente acusou a teu servo diante do rei meu senhor. Porém, o rei meu senhor é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei meu senhor. E contudo, puseste a teu servo entre os que comem a tua mesa. Que mais direito tenho eu de clamar ao rei? Então, Mefibosete era neto de Saul, né, filho de Jonatas. Jonatas e Davi tinham um grande apreço um pelo outro e fizeram uma aliança entre eles ali, de que cuidariam de sua descendência, né? Mas Jonatas foi morto. E Mefibosete, nessas guerras aí dele tentando fugir, acabou sofrendo ali, acho que ele foi atropelado por uma carroça ali, e ele acabou ficando coxo, né, como diz a Bíblia aqui, ele acabou paralisando as pernas ali, as pernas ficaram atrofiadas, né? Naquela época não tinha tratamento, então quando machucou provavelmente quebrou, quando quebra um osso normalmente acaba deformando aquela parte do corpo ali, principalmente se for o caso de pernas e braços, né? E como não tinha tratamento, né, não tinham esses conhecimentos de imobilizar e tal, então acabou ficando ali com aquele defeito nas pernas e por não movimentar também vai perdendo músculo, vai atrofiando os músculos. Não sou médica não, tá gente? O que eu estou falando aqui é do que eu vejo, do que eu já vivi, né? Mas Davi, quando soube de Mefibosete, Davi trouxe Mefibosete para a sua casa ali, e Mefibosete comia ali na mesa, né? Mas quando Davi fugiu, o servo de Mefibosete, ele falou que iria preparar ali o animal ali, um jumentinho, para que Mefibosete pudesse ir junto com Davi. Mas foi enganado, porque o seu servo acabou não preparando. Falou isso somente para que Mefibosete para distrair Mefibosete, né? Agora, assim, aqui não diz, mas creio eu que, no caso, o servo ali achava perigoso de Mefibosete seguir a Davi, porque até mesmo porque Mefibosete não tinha estrutura para uma guerra, não tinha condições de se mover sozinho, se locomover, né, sozinho. Então, provavelmente, isso foi até em questão de... Ele fez isso até em questão de proteção pelo seu senhor, né? Porque a, a obrigação do servo de servir, obviamente, mas principalmente de proteger o seu senhor, né? Então, provavelmente era o que ele estava tentando fazer ali. E a gente continua ali no versículo 26. E disse-lhe, porque ainda mais falas de teus negócios, já disse eu, tu e Ziba reparte as terras. E disse Mefibosete ao rei, fique ele também com tudo, pois já veio o rei meu senhor em paz à sua casa. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim,
e atravessou com o rei o Jordão, para o acompanhar ao outro lado do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha a sua morada em Maanaim, porque era grande homem. E disse o rei a Barzilai: atravessa o rio comigo e sustentar-te-ei em Jerusalém. Porém, Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Com o rei irá teu servo ainda um pouco mais além do Jordão. Por que me recompensaria o Senhor com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas aqui está o teu servo Quimã. Vá ele com o rei meu senhor e faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei: Quimã irá comigo e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo atravessado o Jordão e passando também o rei, beijou o rei Barzilai e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. Davi usando sempre de benevolência, né? Sempre porque Davi era um filho de Deus, Davi seguia, né, as vontades do nosso Senhor. Então Davi sabia que as pessoas ali que ajudaram ele na época de que ele estava fugindo de Saul, as pessoas corriam um risco de morte, né, ao ajudar. Mas mesmo assim as pessoas faziam, mesmo assim as pessoas ajudavam, porque as pessoas viam que Davi realmente era um servo do Senhor. E Davi, obviamente, quando teve oportunidade, também retribuiu o carinho, a atenção, o respeito, a admiração ali, né? Como Barzilai não pôde ir, ele mandou o seu filho ali, mas com certeza Davi iria cuidar ali também, cuidar dele, né? Eis que todos os homens de Israel vieram ao rei e disseram: por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e a sua casa por sobre o Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: porquanto o rei é o nosso parente, por que vos irais por isso? Porventura comemos às custas do rei, ou nos deu algum presente? E responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram: 10 partes temos do rei, e até em Davi mais temos nós do que vós. Por que, pois, não fizestes conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira, para tornar a trazer o nosso rei? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Olha só. Aí começou os ciúmes do povo, né? Acho que a gente pode dizer assim, porque Absalão ele estava mais com o povo de Israel, né? Lembrando que Israel e Judá eram separados ali. Então, Absalão ele estava mais com o povo de Israel e ele foi para Judá para tomar o trono. Então, o que aconteceu? Quando Absalão morreu, o certo seria o quê? O povo de Judá procurar a Davi, ao rei, para voltar, né? Mas não, o povo de Israel tomou a primeira atitude. Eles procuraram o rei Davi e pediram para que o rei Davi voltasse. E o rei Davi estava voltando diretamente para Israel. E nisso o Judá falou: poxa, mas por que vocês estão chamando o rei para ir, sendo que ele é daqui? E ficou nesse tete a tete aí, mas no final das contas, Judá era o principal ali, afinal de contas foi Deus quem colocou ele ali, né? Mas a história de Davi realmente, aliás, não só de Davi, como as histórias da Bíblia aqui que a gente tem, são pessoas que realmente se permanecem no Senhor, né? E a gente vê o trabalhar de Deus em toda a vida dessas pessoas que seguem o caminho do Senhor. E hoje nós temos isso, né? Que povo que tem a abertura, assim, tem a facilidade, tem a liberdade de conversar com o seu próprio Deus e ainda por cima o Deus ouvir e o Deus responder. Somente nós, né? Filhos do Deus Altíssimo. E isso é maravilhoso. Nós nunca podemos esquecer de agradecer ao Senhor por essa liberdade com Ele. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome, Pai. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Eu peço a ti por essa pessoa que está orando comigo, Pai.
Manifeste o teu poder na vida dela, Senhor. Purifique-a de tudo que não lhe pertence, Pai. Peço a Ti, Pai, por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um. E traga todos para o Seu caminho. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos. Por favor, Pai, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.